paz do Senhor com os queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estaremos meditando na santa e bendita palavra do Senhor através da lição de número 7, cuja temática é a mordomia dos dízimos e ofertas. A palavra dízimo no hebraico é maaser ou maassar, que significa dízimo, ou seja, a 10ª parte. E terumá significa oferta, contribuição, presente. É bem verdade que no hebraico existem outras palavras para oferta, como nós estudamos no trimestre passado, acerca dos sacrifício, ofertas de sacrifício, que geralmente é Corban. Mas aqui no livro de Malaquias nós temos então a palavra terumá, que significa oferta, contribuição, presente. Antes de adentrarmos na lição propriamente dita, estaremos orando ao Senhor para que o Senhor Jesus possa nos abençoar durante esta temática. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, neste momento queremos agradecer a Ti por mais um dia de vida que Te nos dá nesse dia. Senhor Jesus, coloca a Tua vontade em nossos corações. Durante esta temática, que Teu Espírito Santo venha nos ensinar a Tua palavra. Pois no nome poderoso de Jesus Cristo é que nós oramos a Ti. Abençoa o Teu filho, a Tua filha que está nos acompanhando durante esta temática. Opera o milagre que o Teu filho, a Tua filha necessita, bem como a sua família. Fica conosco, pois no nome poderoso de Jesus Cristo nós oramos a Ti, confiante na Tua resposta, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Então nós vamos agora para a leitura do texto áureo, que está registrado no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 10, que diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias 3, verso 10. Verdade prática: a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Leitura bíblica em classe. Malaquias capítulo 3, versos 7 a 10. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, por que me roubais a mim, vós, toda a nação? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra de deleitosa
porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Malaquias capítulo 3, versos 7 a 12. Ou esta é a leitura bíblica em classe. Objetivo geral: explicar que a entrega do dízimo e das ofertas é privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Objetivos específicos: primeiro, destacar as fontes de recursos da igreja local, explicitar a base bíblica para os dízimos e as ofertas, elencar a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Introdução. Nesta lição, estudaremos sobre os dízimos e ofertas na obra de Deus. Nesta lição, estudaremos sobre os dízimos e ofertas na obra de Deus. Durante então esta temática, nós estudaremos acerca da subsistência, acerca da manutenção da obra de Deus. Os recursos que o Senhor estabeleceu para a sustentação da obra do Senhor sobre a face da terra. Nós vamos para o tópico de número 1, as fontes de recursos da igreja local. Primeiro item, dízimos e ofertas. A igreja local, com certeza, ela tem os seus gastos, os seus custos, e Deus, de uma forma sábia, de uma forma maravilhosa, estabeleceu como que a igreja deve subsistir no contexto material e espiritual. E aqui nós estamos abordando no contexto material, como deve subsistir, como deve ser a manutenção da obra do Senhor sobre a face da terra. Então nós temos aqui a passagem de Levíticos, capítulo de número 27, verso 30 a 33, que diz: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela, no tocante a todas as dízimas do campo e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Amém? Nós fomos até o verso 34. Muito bem. Então este é uma passagem clássica de como os filhos de Israel deveriam dizimar no seu campo, para que os levitas tivessem como se manterem, já que eles estavam incumbidos do contexto espiritual, da manutenção do próprio tabernáculo e posteriormente do templo de Salomão. Então, Deus estabeleceu a forma de manutenção da obra do Senhor. O item de número 2, o cuidado com recursos externos. Aqui nós vamos colocar em relevo acerca de contribuições governamentais ou de políticos ou organismos
públicos. Então, a manutenção da obra do Senhor não deve depender disso. Não deve ter contribuições governamentais, principalmente. A manutenção da obra do Senhor é através dos dízimos e das ofertas. O item de número 3, outras fontes de recursos. Se a igreja tiver um centro social de amparo às pessoas vulneráveis ou com dificuldades de recursos para sua própria manutenção, então, neste caso, como a igreja ela tem uma parte social, um centro social, né, que opera com um caixa diferenciado do caixa da própria igreja, mas um caixa à parte em relação à parte social da igreja, inclusive pode-se ter até um outro CNPJ. Então, neste caso, esta parte social, ela pode receber recursos públicos, desde que com prudência, não é? Receber esses recursos para ajudar na manutenção dessas pessoas, principalmente dando atenção para a sociedade como geral, num contexto geral. Então, nada mais do que justo o governo também dar sua contribuição para auxiliar na própria manutenção dessas pessoas que estão recebendo auxílio do centro social da igreja. Nós vamos para o tópico de número 2, a base bíblica para os dízimos e ofertas. Nós vamos então comentar aquilo que a própria Bíblia nos revela. Se nós aplicarmos uma linha de tempo com respeito ao dízimo e oferta em que a Bíblia faz menção, nós vamos então citar que, anterior à lei, já nós encontramos o dízimo e as ofertas já citada na Bíblia Sagrada antes mesmo da dispensação da lei. Então nós encontramos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 14, verso 14 a 20. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Até o verso 20. Então nós vemos que esta passagem bíblica de Abraão
ela fora anterior à lei, estabelecida ali por Deus através de Moisés. Muito bem. Então, nós temos aqui a origem do dízimo. E este dízimo, então, ele pertence ao Senhor. Vamos ver o verso, Levítico capítulo 27, e o verso de número 30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. Muito bem. Então pertence ao Senhor, não temos dúvida alguma disso. E aqueles que fazem uso do dízimo têm que se fazer com responsabilidade. Como a própria temática diz, a mordomia dos dízimos e das ofertas. Então as responsabilidades, ou a responsabilidade dos dízimos, tanto para aqueles que contribuem, como para aqueles que fazem uso dos dízimos. E ao Senhor ninguém engana. Amém? O subitem 1.3, o objetivo do dízimo no Antigo Testamento. Deus instituiu o dízimo como lei para a manutenção da sua casa, sustento da classe sacerdotal. É importante lermos Malaquias capítulo 3, verso 8 a 10, que vai falar justamente isso, acerca da manutenção da casa do Senhor. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para as recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Até o verso 12. Que maravilha! Que bênção, né? Que nós vamos colher quando nós somos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Amém? O item de número 2, o dízimo no Novo Testamento. O versículo clássico aqui no Novo Testamento, nós podemos citar Mateus capítulo 23 e o verso de número 23, que diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus aqui, já na dispensação da graça, ele faz a citação do ato de dizimar. Então os fariseus, os escribas e fariseus, eles dizimavam o hortelã, o endro e o cominho, e desprezava o mais importante da lei, que era o juízo, a misericórdia, a fé. Nós vamos para o item de número 3, que diz as ofertas nas Escrituras. Nós vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 9, verso 10 a 15.
Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Vamos ler ainda deste mesmo capítulo, o verso 1 a seguir, 2 Coríntios capítulo 9, verso 1 a seguir, diz assim, olha, quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronto desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronto como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância, com abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Amém? Muito bem. Então nós lemos praticamente todo este capítulo e nós vemos que o contexto era justamente para uma contribuição para os irmãos da Macedônia. Que Deus abençoe a cada um de nós e que continuemos a contribuir para o bem da obra do Senhor. Nós vamos para o tópico de número 3, que fala acerca, então, a mordomia dos dízimos, ou seja, a responsabilidade dos dízimos e das ofertas na igreja local. A mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. O item de número 1 é como deve ser a entrega dos dízimos e das ofertas na igreja local, com gratidão a Deus. O Salmo de número 24, verso 1, nós vamos ler este versículo. É um versículo que eu admiro muito nas Escrituras Sagradas. Durante as diversas preleções da Palavra de Deus, sempre tenho feito menção desta passagem bíblica. Vamos fazer a leitura, então, desta passagem para a glória do nome do Senhor. Salmo 24, verso 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam.
Então, em poucas palavras, nós podemos dizer que tudo que os nossos olhos contemplam pertence ao Senhor. Os céus e a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, tudo pertence ao Senhor, inclusive você e eu. Nós pertencemos ao Senhor. Então, o que nós ganhamos, na época bíblica, não havia dinheiro. Eles contribuíam com aquilo que eles ceifavam. Então era o que a forma que eles tinham para dizimar. Não havia dinheiro, mas eles contribuíam então com alimento, com mantimento para a manutenção da obra do Senhor. Agora, como nós temos então a nossa renda, então nós temos que tirar 10% do total da nossa renda. E devemos levar então a casa do tesouro. Além dos dízimos, então nós também devemos ofertar a obra do Senhor. Então devemos levar para a casa do Senhor e nós, nosso ministério, temos uma particularidade das Assembleias de Deus, então, além de ofertarmos, além de nós entregarmos o dízimo, nós também ofertamos e além disso, nós também muitas vezes fazemos parte de alguma oferta alçada, ofertas voluntárias, seja para missões, seja para construção específicas, alguma construção que está em andamento, nós também fazemos uma contribuição à parte. Então, tudo para a manutenção e crescimento da obra do Senhor. Amém? E com certeza, aqueles que são empresários, então o item de número 2 aqui, deste último tópico, o dízimo dos empresários. Então é dada aqui uma orientação de forma que eles tiram seus dízimos, não é? O cálculo como deve ser feito, porque eles, de todos os valores que eles recebem, eles têm que tirar os custos e ver realmente aquilo que foi o lucro, para poder então tirar o dízimo desta parte. Amém? Então nós concluímos que entregar o dízimo e as ofertas não é uma obrigação, é um privilégio que nós temos na casa do Senhor, na presença do Senhor, e com certeza Deus tem abençoado muito o seu povo, muito a sua igreja, aqueles que praticam isso. Com certeza Deus não tem deixado faltar nada para cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração. Amém?